Tudo bom, sexto ano? Vamos lá, continuando então a matéria. Ontem eu comecei com vocês os povos hebreus, correto? Vamos dar continuidade nos povos hebreus. Página 27, correto? Ali embaixo na parte da chegada a Canaã. Então nós iniciamos ontem essa chegada e agora eu vou dar continuidade. Então o que acontece, gente? Assim que o povo hebreu chega, volta a Canaã, na verdade, eles são separados em 12 tribos, correto? E cada tribo dessa teria um líder, tá? Que tomaria conta da tribo. Ele teria o poder político e militar, tá? Sobre essa tribo. E normalmente, como era o patriarca antes, que eu já tinha comentado com vocês, para ser o líder da tribo, precisava ser o mais velho, né? O ancião, que eles consideravam que ser a pessoa com mais conhecimento, né? E ele então, o ancião mais importante da tribo, seria esse chefe dessa tribo, tá? O principal. Aí o que acontece? Também tinha outro momento em que as tribos eram governadas, que era assim: em momentos difíceis, de crise, de guerra, né? Falta de comida. Quando acontecia algum momento difícil nessas tribos, nessas 12 tribos, o que acontecia? Eles escolhiam um juiz, o nome desse chefe seria juiz, e esse juiz ele seria responsável por todas as tribos nesses momentos difíceis, tá? Então ele ia escolher um chefe, né? Entre todas essas 12 tribos, não é mais um por tribo, em momentos difíceis, gente, lembrando. Então, no momento difícil, eles vão escolher um chefe só, que vai ser o juiz, que ele vai cuidar de todas as 12 tribos, tá? E esse período da história dos hebreus é conhecida como período dos juízes, correto? Com essa fala, nós finalizamos a página 27. Página 28, o rei para os hebreus. Esse momento, então, os juízes que têm o poder sobre todas as tribos, acabam não sendo mais eles. Tiram os juízes e começam a colocar reis, tá? Então, esses reis que vão dominar os hebreus, que vão governar, na verdade, os hebreus. Então, continuando, o primeiro rei importante vai ser Saul, né? Saul ele vai governar, vai ser o primeiro rei, só que não é destacado dentro da história muitos feitos do Saul, certo? Vai ser mais o seu filho e seu neto. Então vamos no seu filho agora. O filho de Saul, que foi o primeiro rei, vai ser o Davi. Então, filho de Saul, o Davi, segundo rei, né? Davi, ele vai fazer algumas mudanças, né? Ele vai conseguir evoluir algumas coisas para os povos hebreus. Primeira coisa que ele faz, ele derrota os filisteus. Os filisteus, assim que começou a época dos reis, eles chegaram invadindo a região de Canaã, os filisteus, né? Que são povos do Mar Egeu, tá? Então eles abandonaram o Mar Egeu e foram até Canaã. E daí, inicialmente, começaram a ter conflitos, mas continuou vivendo junto, certo? Mas chega o governo de Davi, né? O rei Davi, que daí é o segundo, né? Rei dos hebreus. Ele derrota os filisteus e expulsa eles, né? Então, um fato importante aí do Davi, para a gente lembrar. Outro, ele conquista a cidade de Jerusalém, tá? Para os povos hebreus. E se torna, a partir desse momento, capital, tá? Do reino de Davi. Outro, que ele coloca um culto a um Deus único, tá? Que seria o monoteísmo, que é o culto a um Deus só, não é politeísmo, vários deuses, é monoteísmo a um Deus só. E eles começam a oficializar uma religião, que é o hebraico, tá? O hebraico se torna a religião dos povos hebreus, tá?
Continuando, com a morte de Davi, assume seu filho, né? Que seria o Salomão. O governo de Salomão é o momento na história, né, dos hebreus que mais conseguiu progredir, né? Mais conseguiu avançar. Ele fez várias mudanças, ó. Vou citar para vocês. A primeira, reforçou o exército, tá? Começou relações comerciais com outros povos, como que, quais povos, professor? Os fenícios, tá? O Nordeste da África começou a comercializar com o Nordeste da África e também na Península Arábica, ali no Oriente Médio de hoje, né? Então, na Península Arábica, ele começa a comercializar com esses povos também, certo? E só reforçando uma coisa do Deus único para vocês, eles consideravam Javé, né, esse Deus único, ou Jeová, depende de como a gente vai interpretar aí a questão religiosa dos hebraicos, certo? Javé ou Jeová seria esse Deus único para eles, correto? Então, continuando em Salomão, ele construiu o primeiro templo de Jerusalém. Vocês vão ver falar muito ainda desse templo de Jerusalém, né? Um espaço religioso para eles, tá? Construiu também reservatórios para irrigação, né? Para coleta da água dos rios, né? E poder irrigar as plantações e produzir mais. Também fez aquedutos para abastecimento de água. Ah, professor, o que é aqueduto? Pense que seria como se fosse uma ponte, tá? Em que essa ponte tinha um lugar que passava água ali, tá? Seria como se fossem muros, né? Pedaços vamos dizer, de pedra, né? Que eles furavam esse pedaço de pedra, aí conduzia a água nesses aquedutos. Tá? E daí, nessa condução, levava a água para os povos, né? Para não precisar ficar buscando água toda hora. Então, reservatórios de irrigação ele construiu e os aquedutos para o abastecimento de água, ok? Outra coisa importante de nós falarmos, que para ele conseguir fazer essas grandes obras, né? Construir essas grandes obras, ele acabou aumentando os impostos, né? Começou a cobrar um dinheiro mais elevado desses povos, né? E começou a recrutar esse povo, né? Às vezes forçadamente, para trabalhar nessas obras. Então começou a criar um descontentamento com o povo, tá? E assim que morre Salomão, o filho dele acaba continuando com essa política de altos impostos. Então, o que continua, desculpe gente, estou travando demais hoje. O que continua acontecendo, já que ele pega esses altos impostos e coloca para o povo, né? Que nem o Salomão fazia. O povo começa a se rebelar. Então, o norte, as tribos do norte, né? Que o rei comandava, ela se rebela e cria um novo reino, que é o reino de Israel, com a capital em Samaria, tá bom? Então o que acontece? Continuaram com os altos impostos, os reinos do norte, as tribos do norte se rebelam, tá? Cria o reino de Israel, tá? E desliga do rei, né? Se desliga do comando de uma pessoa só de todas essas regiões, todas essas tribos. E o sul também acaba se desligando e formando o reino de Judá, tá? Que a capital vai ser em Jerusalém. Esse reino de Judá futuramente vai chamar os seus povos de judeus. Aí, ó, por isso, judeus. Então, reino do norte é o reino de Israel, reino do sul é o reino de Judá, dos judeus, certo? Esse fato na história é chamado de cisma, o cisma do povo hebreu. Muito importante, gente, tá? Cisma do povo hebreu
é a partir do momento que divide o reino de Israel, né, no norte, e o reino de Judá no sul, tá? Cisma do povo hebreu. Continuando, pessoal, vamos entender como que esses povos foram dominados por outros, né? Então, os hebreus e outros povos, próxima página. Primeiro povo que vai dominar a região desses povos hebreus vão ser os assírios, tá? De Sargão II. Não precisa decorar nome do rei não, tá? Então, os assírios, comandados pelo Sargão II, ele acaba dominando o reino de Israel, a parte norte, tá? Então, os assírios dominam a região norte do reino de Israel. E o seu povo é incorporado, assimilado à cultura dos assírios, tá? Então, como se fosse o povo se misturou. O reino o reino de Israel se mistura com os assírios, tá? Isso que acontece. Agora o reino de Judá, ele dura mais tempo, né? Que é do sul, que é dos judeus. Eles acabam durando mais tempo como reino, tá? Eles só são dominados depois pelos babilônicos, tá? De Nabucodonosor, tá? Nabucodonosor é o imperador do Império Babilônico, certo? Então, o que acontece a partir do momento que os babilônicos dominam o reino de Judá, dos judeus? Eles destroem o templo de Jerusalém, que é muito importante para os judeus, né? Para a questão religiosa. E os judeus são levados para o cativeiro da Babilônia, como a Bíblia ela aponta esse episódio, né? Cativeiro da Babilônia. Ou seja, ele pega os judeus e levam para terras da Mesopotâmia, tá? Pegam os judeus, tiram eles da terra de Canaã, né? Da região de Canaã, e levam para a Mesopotâmia, da onde que o Abraão, lá no começo que eu estava explicando para vocês, levaram ele para Canaã, né? Então levam ele de volta para a Mesopotâmia, para a região da Mesopotâmia. E lá eles são aprisionados, tá? Então, o reino de Judá, os judeus, são aprisionados pelos babilônicos e levados na Mesopotâmia. Na Bíblia é conhecido como o cativeiro da Babilônia. Certo? Depois dos babilônicos, eles são dominados pelos persas, tá? Essa região. Então, os persas libertam o povo hebreu, tá? Eles soltam o povo hebreu, não continua sendo prisioneiros. E o que acontece? Os persas deixam ele retornar à região de Canaã. Então, eles saem da Mesopotâmia, voltam de novo a Canaã. Quando eles voltam para Canaã, eles começam a reconstruir o templo de Jerusalém, tá? Que foi destruído pelos babilônicos. E próximo povo, professor, tem mais povo dominando os judeus, os hebreus, né? Tem. Depois vai chegar os macedônios, liderados por Alexandre o Grande, tá? Não tem grandes coisas a se falar nesse momento, tá? A apostila não cita nada. Aí chega o povo romano. Quando chega o povo romano, eles começam a dominar, né, os povos hebreus, judeus, né? E inicialmente eles começam a construir uma civilização, né? Os judeus criam a província judaica no território agora de Roma, né? Porque Roma dominou esse território deles. Então eles criam a província judaica chamada de Judéia, província de Judéia, ok? Só que os romanos começam a reprimir muito os judeus, tá? Começam a reprimir muito e eles começam a se rebelar contra os romanos, né? Por mais liberdade e tudo mais. Só que o que acontece? Os judeus reprimem eles brutalmente, aniquilam
as revoltas, matam todos os revoltosos judeus, tá? E destroem novamente o templo de Jerusalém, tá? Então eles atingem muito fortemente os judeus nesse momento. E esse momento em que os romanos são muito agressivos, violentos contra os judeus, acontece a famosa diáspora judaica. Ah, professor, como assim? Como os judeus estavam muito violentos com os judeus, né? Como os romanos, perdão. Como os romanos estavam muito violentos com os judeus, eles começaram a ir um para cada canto. Eles começam a fugir dos romanos. E isso é conhecido como diáspora judaica. Tá? Finalizamos por aqui, pessoal, tá? Qualquer dúvida, me mandem, tá? Não guardem as dúvidas para vocês. Mandem para o professor que ele vai ajudar vocês, certo? Obrigado, tchau, tchau.